Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas que nos acompanham mundo afora, espíritos aqui presentes, muita paz a todos. Escreveu o poeta: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala fala mais alto do coração. Silenciosamente, eu te amo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Esse é um pequeno verso, um grupo de versos, melhor dizendo, de um poeta que tem nome de cachorro, Lulu, porque Lulu é nome de cachorro de madame. Mas nos referimos a um poeta roqueiro, Lulu Santos, para percebermos o quanto o belo alcança as almas sensíveis. E para termos uma prova disso, vamos também trazer à baila uma poetisa do século XIX, aqui de Macaíba, Rio Grande do Norte, em que ela tenta, nos limites da linguagem, trabalhar o problema do silêncio. E Alta de Souza, em psicografia excelente de Chico Xavier, em mensagem fraterna, vai nos dizer: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. São dois poetas, tempos diferentes, reencarnados em sexos diferentes, mas percebemos que aí há uma tentativa de tradução desta riqueza que é o próprio silêncio, aliás, bastante desprezado nesse início do século XXI, que é o século da tagarelice, do paurador, do falatório. As pessoas falam tanto agora que falam até pelos dedos, WhatsApp, sempre escrevendo alguma coisa. A língua já não é suficiente, agora são os dedos. A rapidez, lépidos, pelos teclados minúsculos, falam e falam, muitas vezes, coisas inúteis, porque as coisas mais profundas exigem elaboração. Emmanuel vai nos dizer, na obra Caminho, Verdade e Vida, na página Pedir, quando ele recupera de um dos evangelhos a fala de Jesus, não sabeis o que pedis, que todos nós, com algumas exceções, melhor dizendo, não sabemos pedir efetivamente. E podíamos estender esse raciocínio, nós não sabemos formular questões, perguntar. E reclamamos, às vezes, porque não ouvimos as respostas de Deus. E vem aquela discussão, e Deus responde? Se responde, eu não consigo escutá-lo. Por isso, o texto de Alta de Souza, quando ela vai dizer: tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Nós interpelamos, nós perguntamos a Deus, e parece que Deus não responde. Certa vez um repórter perguntou a Madre Teresa de Calcutá como ela orava, e ela dizia: eu oro em silêncio, meu filho. E ele, um pouco atrevido, sem poder alcançar a extensão, a inteligência daquela mulher excelente, disse: a senhora escuta o quê? E o que é que Deus responde? Disse: ah, meu filho, Deus responde também em silêncio. E ele ficou atrapalhado e não conseguiu formular mais nada,
porque era impossível o diálogo entre aquele nanico e aquela gigante. Ela orava em silêncio e também ouvia em silêncio. É uma linguagem profunda dos grandes místicos. Por isso, faz sentido o que escreveu a tradição judaica no Eclesiastes, lá no capítulo 3, a partir do 4º verso, ou do 8º verso, quando vai dizer: há tempo de calar e há tempo de falar. E é exatamente isso um desafio para todos nós, porque pensamos que somente há um tempo, há tempo de falar. E falamos, e temos uma dificuldade enorme de calar para ouvir. Sobretudo para ouvir as potências celestes. Na questão 772 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao discutir na Lei de Sociedade o problema do voto de silêncio, uma prática de algumas seitas, ainda hoje existente, em que o indivíduo deliberadamente resolve se calar e não mais se comunicar com ninguém, para poder ter um contato, uma conexão mais profunda com Deus, simplesmente faz um voto de silêncio absoluto e se recusa a fazer uso do seu aparelho fonador num desrespeito à própria natureza. Então, os espíritos vão dizer ao codificador que o voto de silêncio absoluto é em si um absurdo. O silêncio não, o silêncio é fundamental, o silêncio é importante. Quando Allan Kardec pergunta que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade, os espíritos vão nos dizer: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhes otorgou, ou que lhe otorgou. Aí vem um destaque importante. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Portanto, o silêncio, para os espíritos, é um exercício de mediunidade. Aqueles que aprendem a silenciar conseguem, na sequência da ginástica mental, digamos assim, da alma, a pouco e pouco ouvir as vozes inarticuladas dos espíritos, as intuições, as imagens que respondem às nossas dificuldades. Mas é exatamente esse o desafio, porque fazemos poucas pausas e quando o silêncio se estabelece pela boca fechada, a mente, na expressão de Joana de Ângeles, é um verdadeiro reino dos tumultos. Há uma bela mensagem de Joana chamada Tumultos, que está na obra Luz da Esperança, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Porque é um verdadeiro sambódromo na cabeça de cada um. Tudo que é escola de samba desfila na sequência, tudo que é pensamento, inquietação, são tantos os estímulos colhidos na sequência da vigília, que quando nós fechamos a boca, essa atitude é insuficiente porque há uma inquietação profunda em nível da alma. Então, Joana tem razão quando ela fala desse tumulto, e os espíritos recomendam o silêncio, um silêncio profundo, para que a gente possa efetivamente começar a dilatar a nossa percepção dessas vozes, lembradas por Alta de Souza, a poetisa. Pitágoras, há 6 séculos antes de Cristo, já tentava, nos seus exercícios místicos profundos, em ouvir a chamada música das esferas celestes. Ele, como geômetra, melhor dizendo, matemático, filósofo, percebeu uma relação estreitíssima entre os tons, entre a harmonia, entre as notas e a matemática, a proporção entre o grave e o agudo. E ele, percebendo o mundo celeste, a mecânica dos mundos, a distância entre os planetas e as estrelas, ele pôde, por analogia, entender que havia ali uma espécie de pauta musical. Ali, Deus, de algum modo, cantava constantemente aos deuses, na expressão mitológica grega, as suas músicas e as suas mensagens
A nossa dificuldade era exatamente calar a alma para captar essa música celeste. Pitágoras pensou assim. E recentemente, quando Divaldo Pereira Franco fazia seu seminário em João Pessoa, na Federação Espírita Paraibana, há 2 semanas atrás, se não me engano, ele nos lembrava sobre um fenômeno que causa consternação a todos nós que amamos a arte, a surdez do gênio Ludwig van Beethoven. Como um homem que amava a música, como Beethoven, teve que experimentar a prova da surdez. Tanta gente escuta coisa tão ruim que até mereceria a prova da surdez, não tem. Escuta o dia inteiro, 24 horas, dorme com fone no ouvido, aquela coisa toda. Mas Beethoven, justamente ele, aquele de ódio e alegria, da pastoral, de músicas com certeza importadas das mais altas esferas espirituais, onde ele habita, Beethoven ficou surdo. Então a gente às vezes não entende a lógica de Deus, digamos assim. E Divaldo explicava que a surdez de Beethoven, na verdade, foi uma concessão do alto, porque graças à impossibilidade dele continuar ouvindo a algazarra humana, os sons imperfeitos da terra, ele pôde cada vez mais ouvir as sinfonias que tocava no fundo de sua alma. E exatamente na fase de surdez foi que Beethoven pôde compor as suas melhores obras, porque a orquestra já estava por dentro dele. Para termos uma ideia da importância do silêncio e da habilidade dessas almas em administrar essa potência da alma. Joana de Ângeles, como uma sábia que é, não poderia deixar de fazer algumas reflexões em torno da importância do silêncio. E em Vida Feliz, pelo menos em 5 ou 6 textos, ela se refere à excelência do silêncio. Selecionamos 2 deles para a noite de hoje, para pincelarmos algumas reflexões. Porque Joana, ela funciona como aquela sábia perfeita, na medida que ela diagnostica o mal da civilização, o mal de cada era, e ao mesmo tempo nos oferece a solução evangélica. No capítulo 62, ou melhor, 42, lá vou eu me atrapalhando com os números romanos, é outra contribuição que Joana dá em Vida Feliz, que os capítulos estão em algarismos romanos, e muita gente, a última vez nessa existência que conheceu os algarismos romanos, estava lá na 3ª série, 4º ano, por aí. Está tudo muito meio esquecido, os algarismos romanos, ninguém nem usa mais nos relógios, aquela coisa toda. Então, Joana vai dizer, no capítulo 42, ou no 42º, como queira, no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio, que se transformem em quietude interior. Existem as grandes ondas coletivas. Nós estamos encarnados, aqueles que estão encarnados, sabem que existem as grandes tendências, aqueles comportamentos que são tidos como normais e que as pessoas adotam quase que automaticamente. Então, exatamente o que ela coloca, no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas. É a psicologia do tumulto. Quanto mais barulho, melhor. A psicologia do barulho é tão intensa que ele ocupou até os espaços reservados para o silêncio. Os lugares, a contradição é essa, os lugares mais barulhentos do momento numa cidade, via de regra, são as igrejas. É contraditório. Você passa diante da igreja, você não sabe se aquilo é uma igreja ou é uma escola de samba misturado com a escola de axé e outras variações musicais. O volume é de assustar qualquer engenheiro eletrônico, porque são decibéis mais fortes do que um aeroporto. E a pessoa, isso é uma igreja? É uma igreja. E as pessoas lá dentro estão suportando, estão em conexão com Deus. Para termos uma ideia. Antes, nós tínhamos exatamente os templos como os espaços reservados para a contrição, para os exercícios profundos de silêncio, como nos ensinou Teresa d'Ávila, no século XV, na Espanha.
Mas o século XXI, pela facilidade de se adquirir aparelhos eletrônicos, um amplificador de alta potência, os templos se transformaram exatamente em casas de tumulto, claro, com algumas exceções. Por isso, Joana tem razão quando fala no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas. Os sucessivos aparelhos que dispomos em casa, televisor, computador, celular, são tantas fontes sonoras, e aqui e acolá alguma coisa nos chama a atenção. No trabalho, hoje em dia, aquele assobio do WhatsApp já é uma coisa, né, viral. Você escuta, já não reage mais, porque tanto assobio aqui e acolá, você nem reage mais. E Joana continua, porque ela vai dizer que é preciso, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. Silêncio por fora não necessariamente significa quietude íntima. É uma segunda etapa. Porque, às vezes, não encontraremos as condições ideais de um silêncio externo, mas, ainda assim, nós podemos perfeitamente, num grande esforço e depois de um bom exercício, estabelecermos o nosso jardim interior, o nosso espaço de silêncio, mesmo diante da balbúrdia externa. É preciso uma certa reserva, tal a gravidade desse exercício que nem Jesus o dispensou. Jesus atendia ao público durante o dia e, em determinados momentos, ele se recolhia para poder atingir uma integração mais profunda com Deus. Se o Mestre não dispensou momentos de quietude, imaginemos nós, se nós somos os galhos secos e ele a vara verde. E Joana continua, a balbúrdia, a agitação, o falatório, desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que se fala. Joana, precisamos entender que ela, com certeza, apresenta um pensamento avançado de psicossomática. Quando ela escreve que a balbúrdia, a agitação, o falatório desarmoniza os centros da harmonia, porque efetivamente ela conhece as engrenagens extremamente sensíveis do espírito. E esses exercícios e esses estímulos todos, na sequência da repetição, têm essa possibilidade de deixar o espírito atarantado, desarmonizado, desfocado. O espírito fica muito na exterioridade, na periferia, quando o espírito efetivamente é seu fulcro. Então, se ela aponta essa informação, é porque efetivamente esses elementos ligados às produções sonoras têm a capacidade de desarmonizar esses centros emocionais do equilíbrio. E todos nós, a cada instante, precisamos do máximo de equilíbrio para discernir, para tomar as decisões mais corretas e, sobretudo, no exercício de falar com Deus, para formular adequadamente as questões que devam ser postas. Colocávamos de início que as pessoas reclamam muito que Deus não responde ou não responde corretamente, mas é preciso contra-argumentar. E você soube formular a questão? Perguntas confusas não têm respostas. Isso é velha regra da sabedoria. Quando o sábio percebe que o noviço está atarantado e sequer ainda consegue formular as questões corretas, ele não responde, porque ele não entende, não há uma inteligência na formulação da pergunta. É preciso saber pedir na expressão de Jesus. Daí porque Joana propõe, reflexiona antes de expedir a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Esse comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Que é um outro grande problema, exatamente como a cultura do barulho, todo mundo está sempre falando sobre alguma coisa. O mundo hoje é um opiniódromo. Todo mundo diz sobre alguma coisa, algo, mas sempre uma grande bobagem, com raríssimas exceções. Então, alguém coloca na internet lá uma questão qualquer, e imediatamente
uma multidão reage, cada um dando uma opinião mais absurda. Naturalmente, os que entendem do assunto estão estudando, não vão entrar no jogo, deverão ser consultados oportunamente. Mas, por isso que ela vai dizer, é preciso uma reflexão prévia para que o nosso uso da fala não seja em vão. Ouve a zoada e alija-te do burburinho. É preciso um certo distanciamento, preservando-te em paz. Nós temos paz. O grande desafio nosso é se conseguimos, de algum modo, preservar essa paz. Uma prova disso é que nós começamos o dia em paz. Nós fazemos as nossas preces, estamos muito bem harmonizados, mas na sequência das situações, às vezes das provocações, aquela paz começa a ficar ameaçada, sobretudo nesse contexto do barulho, da zoada, do burburinho. Essa paz vai deixando de ser preservada. Por isso, ela coloca essa prática do silêncio como salutar para todos os dias. Nós lembrávamos no poema de Alta de Souza exatamente essa atitude, sobretudo na prece, de ou não se esperar a resposta de Deus em silêncio. As pessoas, hoje, deseducadas pelas religiões fanáticas, estão constrangendo Deus, numa violência às grandes tradições religiosas. Se lermos na Torá de Moisés, no Deuteronômio, no Levítico, lá nós temos recomendações expressas que Deus não pode ser constrangido. E as pessoas normalmente formulam as suas perguntas, ou as suas demandas, ou as suas exigências em prece, como se impondo a Deus, exigindo dele, na voz imperativa, Senhor, faça isso para mim. Naturalmente, é um fechamento egoísta. E como que, de algum modo, exigindo que Deus realize um capricho pessoal. Quando essa tradição no judaísmo, que é a nossa grande mãe espiritual, vai nos recomendar que Deus não pode ser constrangido. Deus não responde sob constrangimento. Deus é a mais completa liberdade. Portanto, compete a cada um de nós atingirmos o máximo de quietude para captarmos as respostas de Deus, sem aguardarmos absolutamente nenhuma expectativa que corra ao encontro dos nossos desejos, nem sempre maduros. Então, basta ver essa disposição. Joana de Ângeles vai também nos lembrar, nos seus textos, sobre meditação, que é outra prática que nós espíritas precisamos definitivamente consolidar nas nossas agendas, que a prece tem a disposição de formular com limpidez as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E a meditação é o espaço por excelência de calmaria, de quietude, de silêncio, para que a gente possa captar as respostas divinas. Então, se nós precisamos da prece, também precisamos da meditação, do silêncio, da quietude. Daí porque valeria a pena retomar o soneto de Alta de Souza, quando ela vai dizer, na segunda estrofe, volve ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Nós, de algum modo, materializamos a experiência religiosa. Quando a samaritana, em diálogo com Jesus, confusa, procura saber geograficamente qual o melhor lugar para se adorar a Yahvé, se ali em Siquém, na Samaria, se no Monte Garazim, se em Jerusalém, enfim, qual o melhor lugar, qual a melhor topografia para se ouvir Deus. E Jesus
vai lembrar aquela mulher que representa todos nós, a humanidade, que nem aqui nem acolá, nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar, porque Deus há de ser adorado em espírito, em verdade. E a resposta está exatamente nessa estrofe de Alta de Souza, quando ela vai dizer: volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. A gente desconfia. E eu tenho um templo interno? Claro que sim. O grande filósofo e teólogo brasileiro Huberto Roden, o ex-padre Roden, escreveu no seu texto de Alma para Alma, assim: tua alma é um templo, não a profanes. Todos os cuidados são poucos para que a gente não permita certas imagens, certos pensamentos, certas provocações. Porque na antiguidade, por pior que fosse a sociedade, por mais criminosa, havia os espaços de santidade, que não poderiam, sob hipótese nenhuma, ser profanados, o sagrado e o profano. E nós perdemos essa referência. Daí porque, hoje, dentro dos templos, nós temos verdadeiros carnavais, que ganham da Micarande e outros carnavais fora de época, e do Carnaval do Rio de Janeiro, que é muito mais fácil fazer uma prece no Sambódromo, lá no Rio de Janeiro, mês de fevereiro, do que em determinados templos, durante certas reuniões carnavalescas, embora com uma tonalidade espiritual. E aí, Alta de Souza, naquele entendimento que Emmanuel vai nos dizer em Consolador, que um artista, ele se forja na sequência dos séculos pelo sofrimento. Então, às vezes, nós admiramos, mas como aquele poeta conseguiu escrever isso? Conseguiu traduzir esse sentimento? Conseguiu vazar em palavras, nos limites da língua, algo tão diáfano? E nós desconhecemos as biografias das sucessivas reencarnações, dos sofrimentos que aquela alma se submeteu para poder dominar essa arte da tradução do belo. Alta de Souza é uma delas. Alguns anos atrás, Divaldo Pereira Franco revelava no seminário da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, em Natal, que Alta de Souza fazia parte da alta corte de Isabel de Aragão, em Espanha, no tempo de Cristóvão Colombo, de intimidade profunda com esse descobridor das Américas. E então, ela vai concluir a sua estrofe, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Não é uma resposta qualquer. São superlativas, as mais lúcidas e belas. Por isso, é preciso ter essa intimidade, saber penetrar em si mesmo e chegar aos níveis mais profundos da alma, ao sancto dos sanctos, usando aqui uma analogia com a tradição judaica, porque o Templo de Jerusalém, embora fosse uma grande arquitetura, uma grande potência, ele tinha um espaço que só o sacerdote do ano, o maior dos sacerdotes, tinha acesso, o Sancto dos Sanctos. Em todos nós, e deve haver essa gradação. Há certos pensamentos, há certas emoções que não podem avançar muito no sentido para dentro. E a Alta de Souza prossegue: ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Que é uma outra dependência que muitas vezes nós criamos. Achamos que a voz de Deus necessariamente está num ritual, está numa situação, numa pessoa. Mas, recentemente, o Espírito Joana de Ângeles escreveu um belo texto chamado Ouve a tua consciência. Porque nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem, na consciência. No nosso nível evolutivo, a melhor tradução para Deus ainda é a lei. Deus é a lei. Nós estamos ainda um pouco mosaicos. Jesus, Deus é amor. E recentemente, em Kardec, Deus é verdade. Mas lá em Moisés, Deus é a lei. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, Joana vai dizer que
os nossos problemas têm respostas na nossa consciência. O que está nos faltando é o exercício de consulta da própria consciência. Todos nós dispomos de um supremo tribunal, digamos assim, ali, 24 horas, né, com o mais alto dos juízes, à nossa disposição para um parecer apurado. É exatamente a consciência. Se fizéssemos mais exercícios de consulta à consciência, com certeza nós teríamos a capacidade e teremos de entender essas respostas. Porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. E aí vai acontecer que muitas vezes Deus responde por aquilo que nos constrange, que foge à lógica, no desconforto, na dor. Por isso que ela vai dizer: compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, o sofrimento, ninguém imagina que o sofrimento pode ser a voz de Deus, a resposta de Deus. Humberto de Campos, espírito, por Chico Xavier, escreveu certa página, a partir de um caso real, de uma senhora que tinha 2 filhos. Um perfeitamente normal. E um outro que era a sua frustração, porque era tetraplégico. E aquele moço, tão robusto, tinha a impossibilidade dos movimentos. E ela achava absurdo como é que Deus tinha lhe dado 2 crianças tão bonitas, no entanto, uma delas limitada. Porque Deus fez com que aquele seu filho nascesse com tal deficiência? Porque ele não tinha como outro filho a plenitude dos movimentos. E então, ela, nas suas rogativas, orou muito e pediu para que o Senhor se manifestasse, se apresentasse e trouxesse de volta a saúde a seu filho, que ele pudesse gozar da facilidade, da liberdade dos movimentos. Depois de muita oração, merecimento que ela tinha, não é que o rapaz começou a fazer uma terapia e recuperar os movimentos. E lá para as tantas, depois de algum tempo, o moço estava caminhando normalmente como seu irmão. Aí, a vida daquela mulher se transformou numa perturbação sem controle. Porque o rapaz usava a sua capacidade de correr, de andar, para as piores práticas morais ou imorais. Roubava, fugia, trapaceava, enfim, tudo que alguém pudesse imaginar de ruim, o rapaz praticava. Ele agora estava sem controle, era tudo que ele queria, facilidade para correr. Ele era um ladrão rápido, lépido. Ninguém sabia se ele tinha sido coelho ou era gente, porque ele era muito rápido na fuga. E a mãe começou a entender: esse meu filho não me dava trabalho nenhum quando estava na cadeira de rodas. Mas agora, olha só o que aconteceu. E então ela começa a se aproximar e fazer novas preces aos espíritos e a Deus, para alterar aquele resultado, porque ela viu que o rapaz não tinha condições de fazer uso da liberdade ainda. E fez preces noutra direção, que o rapaz voltasse ao seu controle, porque ela estava sofrendo muito com a liberdade de movimento do seu segundo filho. E assim aconteceu, por merecimento. Segundo Humberto de Campos, o rapaz voltou a enfermar e perdeu a capacidade de correr tanto, e na sequência a sua mãe voltou a ficar tranquila, porque tinha um controle da situação. É complicado esse entendimento da resposta de Deus como sofrimento, e nós temos uma prova recente disso, quando a doutora Elizabeth Lucas, a principal discípula do grande iniciador da logoterapia, Viktor Frankl, o problema do sentido, ela que tinha no seu consultório todo um conjunto de pessoas à beira do suicídio,
perturbadas, porque não encontravam nenhum sentido para a sua dor, para a sua vida. E quando ela estava em férias na Alemanha, embora fosse austríaca, nascida em Viena, e trabalhasse já na Alemanha, no seu consultório de logoterapia, ela estava em férias na cidade alemã, há alguns anos atrás, e, desesperadamente, um paciente lhe insistia que estava sofrendo uma depressão profunda e que precisava de uma resposta dela, urgente. Ela interrompe as suas férias e sente a motivação de escrever para ele uma correspondência, de lhe mandar uma correspondência, para responder um problema que gritava na sua alma e que ele justificava. É por isso que eu sou depressivo. É por isso que eu caminho para o suicídio. E recuperava o drama que ela vinha acompanhando há alguns anos no seu consultório. Na verdade, ela tinha esse paciente, um homem alcoólatra, um homem de 40 anos, e que estava sofrendo agora, exatamente para manter-se sem beber. Mas esse moço, quando o moço ele tornou-se alcoólatra aos 15 anos, ele, usando a liberdade, as possibilidades, tinha muito dinheiro, parecia até a parábola do filho pródigo, tinha amizades, tinha contatos, tinha facilidades diversas, mas o foco da sua existência era beber, beber e beber, até que surge a doença, e aí ele começa, num segundo momento, a se preocupar com a própria vida, e aí procura a doutora Elizabeth Lucas, e a partir disso começa com ela um tratamento. Mas ele começa uma fase difícil da sua existência, porque ele agora estava doente, ele estava com disposição de trabalhar, mas a conjuntura da Europa não permitia emprego fácil. Ele estava motivado a estudar, mas também ele não tinha recursos para, enfim, pagar algum curso. Tudo ficou infinitamente difícil. Agora que ele queria tudo, já não podia. Então ele disse: veja, a minha vida é uma miséria, é um sofrimento. A minha vida não tem sentido aos 40 anos. Eu tenho motivação para me matar. E a doutora Elizabeth Lucas escreve a seguinte resposta para ele. Eu vou ler um trecho dessa carta. Está na obra Histórias que Curam, porque dão sentido à vida. Uma das obras delas, publicadas em língua portuguesa brasileira. Ela vai dizer, na sua carta, porque ele exige resposta de Deus, ele não entende por que é que Deus está em silêncio, por que Deus não me dá um emprego, não me dá uma possibilidade de estudo, agora que eu não bebo mais. Essa é a lógica dele. Quando eu fazia tudo de errado, eu tinha tudo. Agora que eu sou um homem bonzinho, agora que eu vivo em paz, Deus me nega tudo, trabalho, estudo, etc. Então, a minha vida não tem sentido. E a doutora Elizabeth vai escrever o seguinte: crianças pequenas, muitas vezes, sentem as medidas educativas de seus pais como injustas, porque não as entendem, não entendem que elas são para o seu bem. Coisa semelhante acontece conosco, frente às determinações do destino, isso entre aspas. Também nós sentimos como injusto aquilo que não compreendemos. Não podemos entrar no jogo da providência. Só há uma coisa que podemos fazer: continuar abertos para várias interpretações, sem nos fixarmos teimosamente em uma única interpretação negativa. Eu saberia, por exemplo, dar uma interpretação diferente para a situação que o está levando a queixar-se. Durante o longo tempo em que você bebia, você certamente não estava em condições de enfrentar dificuldades sérias. Se tivesse encontrado grandes dificuldades, como preocupações financeiras ou desemprego prolongado, você poderia ter caído no abismo. Por isso, assim se poderia supor, o destino guardou e protelou os problemas graves de sua vida até o momento em que você tivesse capacidade para resolvê-los. E segue a sua carta de consolação, para termos uma ideia. É claro que ela usa o nome destino, nós poderíamos traduzir como a lei de Deus.
a queixa, a revolta daquele paciente, ele não entendeu que agora, aos 40 anos, já que ele vivia na abstinência do álcool, ele já revelava uma maturidade. E agora vinha um pacote de sofrimento, porque ele estava em condições de enfrentá-lo, de entender o momento adequado. Então, nessa mesma dinâmica, nós precisamos, cada vez mais, se permitir ao exercício do silêncio. Porque se esse paciente tivesse feito mais silêncio, provavelmente teria escutado a voz de Deus, manifesta normalmente pelo seu anjo guardião, pelos espíritos designados para a assistência imediata a ele. Todos nós, bem sabemos, somos seres interexistenciais. Nós vivemos parte do dia aqui e a outra parte gozando de liberdade no mundo espiritual. Diariamente se repete essa experiência. Nós temos a possibilidade de nos reencontrarmos com os nossos amigos espirituais e eles sabem melhor do que nós a complexidade dos nossos problemas e desafios. E, via de regra, nos ajudam a termos uma visão melhor das nossas dificuldades e até encaminhamentos para solucioná-los. Daí porque a importância de respeitarmos uma coisa simples, o ciclo de sono diário. Os espíritos nos informam, a obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, que entre 1h30 e 2h da madrugada, os espíritos já estão nos reunindo, ou estão se reunindo conosco no mundo espiritual, para cursos, para conversas, para entrevistas, para viagens, etc. E quando a gente vai à noite, por exemplo, a não ser por uma questão profissional, ou em determinados dias em caráter de exceção, nós, de algum modo, perdemos essa sintonia, essa possibilidade de ter novo contato com os espíritos bondosos que nos consolam. Então, é um outro exercício de silêncio. O próprio sono, numa perspectiva fisiológica, é um silêncio do corpo. Retomando as colocações de Joana, ela vai colocar num outro capítulo de Vida Feliz, no capítulo 126, um pouco de silêncio interior, fartear muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Interessante isso. A pessoa tem que dizer, olha pessoal, não vá lá em casa hoje, porque eu preciso de um tempo para o meu silêncio interior. Ou estou indisponível, digamos assim. As pessoas têm um medo do silêncio, se apavoram, daí porque liga o televisor, liga alguma coisa, uma fonte sonora, quando é uma excelente ferramenta para esse realinhamento da alma, como nos coloca Joana. Um pouco de silêncio interior, fartear muito bem. Porque essa dinâmica de estarmos sempre respondendo aos estímulos desorganiza, como ela coloca, né? Os sobressaltos diminuem as resistências morais, que é indispensável, nesse caso, para suportarmos as provações. E ela vai dizer, ora sem palavras e acalma-te, deixando fluírem as ideias com espontaneidade, recompondo a paisagem emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. É um momento em que a gente tem que fechar para balanço, para poder ter uma conversa. Com quem? Conosco mesmo. Mas a pessoa, mas eu sou uma criatura tão desprezível, como é que eu vou dar voz a mim mesmo? Mas não pode ser isso. Daí porque ela vai dizer, o júbilo de te amares. As pessoas que se amam, elas usufruem, elas gozam desse júbilo. Elas se amam efetivamente, inclusive amam a sua dimensão sombra, a dimensão rejeitada, a dimensão não adequada,
de difícil manejo psicológico. Elas se amam como um todo. Por isso, ela diz, hoje eu vou me escutar. E para eu me escutar, eu preciso cerrar os ouvidos para os outros. Não que eu os despreze, mas eu preciso de um momento comigo mesmo. Há pessoas que estão tranquilas, assim, meia-noite, meia-noite e meia, a cidade está calma, em tese, tudo está em paz. O que é que a criatura faz? Liga o notebook e faz as besteiras. Vai à TV e assiste aqueles programas que vai atormentar a qualidade do sonho. Outras coisinhas mais, sabe Deus? Então, é exatamente isso. Quando Leon Denis vai nos colocar lá no problema do ser, do destino da dor, quando ele vai conversar sobre o pensamento, é preciso, de algum modo, ter esses espaços de quietude, aproveitar essa dinâmica, essa confluência de fatores para termos essa entrevista conosco mesmo, essa consulta à voz da consciência. E tudo isso só é possível graças ao silêncio interior. Encerramos retomando o poema musical de Lulu Santos, quando ele faz esse ode, esse elogio ao silêncio e uma associação perfeita entre o silêncio, o amor e a sinfonia, que é um outro grande problema. Há uma deseducação para a sinfonia. Quantas vezes nós colocamos música clássica para alguém ouvir, algumas pessoas reagem assim, ih, lá vem música de velório, né? Então eu preferi estar morto mesmo, porque isso é música de primeira qualidade. Mas é qual a funerária que você pegou esse CD? Não é isso, é uma deseducação. Um desses dias, tive a bobagem de ir lá para a praia do Jacaré e deu vontade de ser um jacaré. Vou explicar por quê. Um crocodilo, qualquer coisa, né? Um desses répteis mais atrasados. Porque chegou aquela tal hora em que Jurandir, naquele tempo Jurandir com seu sax, tocava o bolero de Ravel. E na sequência, algumas lanchonetes tocavam também a Ave Maria de Gounod. E até um outro musicista tocava a Ave Maria de Gounod. E eu, na bobagem, fui lá, disse, agora eu vou ouvir bolero de Ravel e Ave Maria de Gounod. Não consegui ouvir, porque o burburinho era tanta gente. Quanto é isso? R$15? Eu quero todo tipo de voz. Você vai hoje à noite para o baile? Então, aquelas vozes intercortadas, tudo era possível. Eu fiquei com inveja do jacaré. Cadê o jacaré? Ah, se eu fosse o jacaré, porque eu ficaria surdo para entender essas vozes absurdas. Quase ninguém parou para ouvir o bolero de Ravel, muito menos a Ave Maria de Gounod, que são duas peças belíssimas. É claro, a Ave Maria de Gounod, eu penso que é muito melhor do que o bolero, né? O bolero parece mais humano, um andar abaixo, né? A Ave Maria deve ser mais acima, né? Bach, né, e Gounod devem saber disso. Mas são belas composições, para termos uma ideia da dificuldade do ouvido de sinfonia, melhor dizendo. A pessoa escuta axé, escuta funk, escuta rock, escuta tudo, mas quando vai para a sinfonia, o indivíduo se perde. É uma falta de educação para ouvir sinfonia. E Lulu Santos, ele resgata isso. Talvez seja um diagnóstico nosso. A nossa sociedade ama pouco, por isso gosta de tanto barulho e não consegue ouvir sinfonias. E ele capta isso. Os amores mais profundos, os amores platônicos, eles são manifestos como sinfonias que exigem silêncios. É o não dito, melhor dizendo. Não é nem o interdito, é o não dito. Que o amor é o inefável. É difícil cobrir o amor, vestir o amor com palavras humanas, mesmo com os idiomas que temos à disposição, mesmo com a sensibilidade dos poetas. Talvez o amor consiga ser manifesto, de fato, numa sinfonia, como fez Beethoven. Por isso, encerramos com Lulu Santos, quando ele, muito provavelmente bem inspirado, escreveu isso, escreveu essa peça. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala
fala mais alto ao coração, silenciosamente. Eu te amo, eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. E ele encerra: somos feitos de silêncio e som, e tem certas coisas que eu não sei dizer. Por isso, para certas coisas, o silêncio, e por isso, a voz de Deus normalmente é o silêncio. Muita paz.